Olá, bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi e hoje falaremos sobre a divisão celular, mais especificamente da meiose. Vamos lá? Vamos relembrar. O ciclo celular é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a intérfase, é a fase de preparação para a divisão celular. Lembrando que a intérfase é dividida em três etapas. A etapa G1 vai ter o aumento do tamanho da célula e do metabolismo celular. O S, duplicação do material genético, duplica o DNA. E em G2 vai produzir proteínas, porque eu preciso ter proteína que vai para uma célula e que vai para outras células. Após a preparação, a célula vai se dividir. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. O que é mitose? Mitose é a divisão celular em que uma célula origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Isso acontece para quê? Para a gente crescer e reparar os tecidos danificados. Então, uma célula 2N vai se dividir e vai formar no final duas células 2Ns, isto é, iguaizinhas. Uma célula N formará duas células N também iguaizinhas. Lembrando, o que é 2N? São células diploides. N são células haploides. Mas a aula de hoje vai falar sobre meiose. O que é meiose? Meiose é a divisão celular em que uma célula vai originar 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Isso acontece em células diploides. Então, uma célula 2N vai originar 4 células N. Isto é, se no ser humano uma célula diploide tem 46 cromossomos, no final eu vou ter 4 células com 23 cromossomos. E isso acontece para quê? Para formar gameta, para formar espermatozoide e ovócito. Vamos começar com as fases da meiose. Primeira, prófase 1. Na prófase 1, nós vamos ter a condensação dos cromossomos duplicados, porque duplicou lá na fase S da intérfase. Os nucleolos se desorganizam e desaparecem, a carioteca se desfaz. Temos migração dos centríolos para os polos opostos das células. Nada diferente da prófase da mitose. O que vai ocorrer de diferente é que na prófase 1 nós vamos ter a ocorrência do crossing over ou permutação. O que é isso? Os cromossomos homólogos, eles vão ficar um do ladinho do outro e eles vão trocar pedacinhos. Eles vão trocar informação genética para ocasionar a variabilidade genética entre os indivíduos de uma espécie. Próxima metáfase é a metáfase. A metáfase é bem legal, tudo na placa equatorial. Mas perceba, metáfase 1, eu tenho os cromossomos homólogos um embaixo do outro, ok? Então, como é que a gente vai falar? O que é a metáfase 1? Os cromossomos atingem o máximo grau de condensação. Eu tenho a migração dos cromossomos para a região equatorial da célula e eu tenho o que vai me permitir distinguir essa fase da fase 2 é o pareamento dos cromossomos homólogos. Isso é um cromossomo embaixo do outro, um cromossomo homólogo embaixo do outro. Próxima fase, a anáfase. Então, agora, esses cromossomos que estavam um embaixo do outro, cromossomo homólogo, vão migrar para os polos da célula. Então, na anáfase 1, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula.
Telófase 1 é a separação das células, né? Então, uma célula formou duas, então vai ocorrer a citocinese, vai voltar a carioteca, reorganização dos nucleolos, mas ainda não acabou, porque esses cromossomos estão duplicados. Ainda está duplicado. Nós vamos ter que separar esses cromossomos duplicados. E vai acontecer agora na fase 2. Então, agora a gente vai ver prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, perceba que na prófase 2 acontece a mesma coisa que na prófase 1. Os nucleolos se desorganizam e desaparecem, a carioteca se desfaz, migração dos centríolos para os polos opostos das células, mas aqui não ocorre o crossing over, porque já ocorreu. E na fase 1 eu tinha 4 cromossomos. Agora, cada célula tem 2 cromossomos homólogos. Metáfase 2. A metáfase é bem legal, tudo na placa equatorial. Só que percebam que antes eu tinha 4 cromossomos, um embaixo do outro. Agora eu vou ter 2 cromossomos em cada célula, um do lado do outro. Lembrando que cada cromossomo possui pedaços iguais, chamados de cromátides. Então, aqui na fase 2, eu tenho o pareamento das cromátides irmãs na região equatorial da célula. Na fase 1 é cromossomo, fase 2 você pensa em cromátide. Na fase 2, então agora eu vou ter a separação das cromátides irmãs para a região dos polos. E na telófase 2, eu vou ter a citocinese, a separação. Aí sim, eu vou ter a formação de 4 células com metade do número de cromossomos. Volta a carioteca, volta todo o metabolismo da célula, como anteriormente na fase da intérfase. Vai descondensar cromossomo, vai voltar tudo ao normal. Então, resumindo, o que é meiose? Uma célula 2N, no final formará 4 células com metade do número de cromossomos. Quantidade de DNA. Então, tinha lá uma quantidade 2x, né? X de cromossomos. A fase S duplica o material genético. Duplicou, prófase 1, metáfase 1. Na anáfase, separa os cromossomos homólogos. Mantém, e na anáfase 2, separa as cromátides irmãs para reduzir pela metade o número de cromossomos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula meio resumida. E vou deixar uns videozinhos aqui para vocês assistirem. Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e até a próxima aula. Tchau!